Olá pessoal, professor Rigueto na área para nós trabalharmos agora com um tema chamado erro de tipo e erro de proibição. Esses artigos, esse tema, eles estão nos artigos 20 e 21 do Código Penal, e você que está acompanhando as minhas aulas vai perceber que eu dou um pulo, Eu abordo na verdade as matérias do artigo 19, pulo ao 22, falo do 23, 24 e 25, que pedagogicamente falando entendo ser melhor, e aí então volto agora para o artigo 20 e para o artigo 21, lembrando que o artigo 20 traz o erro de tipo, as discriminantes putativas, o erro determinado por terceiro e o erro sobre a pessoa. E aí então no 21 nós tratamos do erro de proibição. Depois eu mostro para vocês, inclusive, quais são as principais diferenças entre cada um deles. Olha, a matéria parece difícil, a matéria parece um pouco entroncada, mas eu tenho plena convicção de que vocês vão tirar de letra aí após as explicações que a gente vai ter aqui, tá? Olha só, vamos raciocinar comigo, tá? Tem que ter atenção naquilo que eu vou falando para vocês, para nós entendermos o texto da lei. Erro sobre elementar do tipo. Isso está escrito lá em cima do artigo 20 do Código Penal que você tem para estudar. E aí o artigo 20 diz assim: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. O erro sob elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Pessoal, qual é o conceito de crime mesmo? O conceito de crime é fato típico, antijurídico e culpável. Quando eu falo que era fato típico, eu dividi para vocês em 5 partes. Eu falei que os fatos típicos era dividido em tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Fechou? Quando eu falei para vocês o que era tipicidade, que era dividido em tipo, eu falei que o tipo era um tipo objetivo, o verbo, e o tipo subjetivo, a intenção, o dolo, a culpa. Por que eu estou fazendo essa digressão, esse passeio lá atrás, para voltar no tema aqui? Erro de tipo. Erro sobre a elementar do tipo. O erro sobre o elemento que constitui o tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição se prevista em lei. O que eu quero explicar para vocês, que vocês entendam, é que o erro de tipo é quando o agente, ele não age com dolo, ele não age com vontade livre e consciente de praticar aquela conduta criminosa, porque ele tem uma falsa percepção da realidade. Já vou dar um exemplo prático, você já vai ver. Porque ele tem uma falsa percepção da realidade. O erro está dentro do fato típico, está no tipo. Não há por parte dele consciência da conduta, do resultado, vontade de realizar aquela conduta contra a vítima. Não há consciência dele da conduta, do resultado, da vontade de realizar aquela conduta contra a vítima. Há um erro no texto da lei. Vou dar os 2 exemplos mais comuns para que vocês possam entender. Artigo 121, matar alguém. Matar alguém. Se eu estou com você no meio de um mato, caçando, nós fomos caçar, e de repente nós vamos caçando, nos perdemos um ao outro, cada um foi para um lado, e de repente cada um com a sua espingarda na mão, quando então atrás de um arbusto, mata fechada, sacode um arbusto e imediatamente eu pergunto: João, Francisco, Renato, Maria, Joana, sei lá quem está caçando comigo,
E a pessoa não responde, não é, então é um bicho. E eu então, empunhando a espingarda ali, efetuo o disparo e atiro contra o que estava atrás do arbusto. Eis que era você. Olha só, eu, matei alguém, certo? Mas eu nunca imaginei que eu estaria matando alguém. Eu vou voltar para aquela análise. Eu não agi com dolo de matar alguém. Eu tive uma falsa percepção da realidade. Eu sei o que é crime e eu não tive a intenção de atingir você. E o meu erro estava dentro do fato típico, porque tecnicamente eu nunca imaginei que haveria alguém ali, e sim um animal silvestre. Então a minha intenção era atingir o animal silvestre. Não havia consciência da minha conduta, do resultado, da vontade, contra você. Então o que acontece? Eu errei no tipo. Se eu errei no tipo, eu excluo o dolo. Eu excluo o dolo, tiro o dolo do agente. E eu só vou aplicar o crime culposo para mim, só vai ser aplicado o crime culposo se houver previsão legal. Como o homicídio tem previsão legal, então eu recebo a punição por crime de homicídio culposo. Foi negligente, imprudente, imperito, eu podia ter dado um tiro para cima antes, para ver se o bicho saía, coisas nesse sentido. Então eu fui um dos elementos da culpa. Vou dar o segundo exemplo, tá, do erro de tipo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Percebam o tipo penal do furto? Vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Hoje está chovendo, todos nós viemos para a universidade e, como é de praxe em dias de chuva, todos trouxeram o seu famoso guarda-chuva preto. Aquele que você reduz o tamanho, aquela sombrinha, né? Fica fechadinho, cabinho, pequenininho. E todos colocaram naquele balde próximo da porta. Na hora de ir embora, eu estava, na verdade, saindo, eu, professor, saindo. Peguei o guarda-chuva, abri e fui belo e formoso para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta da minha casa, que eu fui colocar o guarda-chuva dentro daquele balde, na minha casa, para ficar aí o porta-guarda-chuva, me deparei com o meu guarda-chuva. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei um guarda-chuva que não era meu. Eu errei no tipo, porque vou voltar ao texto penal, olha só, eu não agi com dolo. Eu tive uma falsa percepção da realidade. Para mim, em momento algum, eu estava matando alguém atrás do arbusto. Para mim, em momento algum, eu estava pegando o seu guarda-chuva. Então eu não estava incorrendo na minha consciência, porque eu sou consciente, eu não estava incorrendo no matar alguém e nem no subtrair coisa alheia móvel. Eu estava matando um animal silvestre, estava pegando coisa própria móvel. Quando isso aconteceu, como eu não tinha consciência da conduta, e percebam que eu errei aonde? No tipo, no texto da lei, eu então excluo o dolo. Excluo o dolo e sou punido por culpa. No primeiro exemplo do homicídio tem punição culposa, no furto não tem punição culposa. Me resta, na verdade, no dia de amanhã, chegar para você e dizer, amigo, tá aqui o teu guarda-chuva, desculpe, levei o guarda-chuva achando que era meu. Ponto final. Beleza? Isso é erro de tipo. Tá? Vou dar um terceiro exemplo do erro de tipo aqui. Aliás, um terceiro e um quarto. Vamos pensar no seguinte, tá? Antes de tratar dos demais parágrafos. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. É o crime de infanticídio. Se eu mato, na verdade, sob a influência do estado puerperal, o filho de alguém, certo? Achando ser o meu, a enfermeira colocou no meu colo um outro bebê e a mulher está no estado puerperal e elimina a vida dessa criança, há um erro de tipo, porque ela não matou o próprio filho. Ela achava que era o próprio filho, mas não era, um exemplo. Mas sabe qual é o exemplo mais clássico ainda que eu posso enquadrar no artigo 20? Eu saí esse final de semana e conheci uma moça. Nossa, muito legal essa moça. E nós nos relacionamos. Nossa, ela era mais alta que eu. Todo mundo, quem me conhece presencialmente sabe que eu sou baixinho, então não é muito esforço, né? Mais alta que eu, tal. Disse pra mim que tinha 17 anos. Tudo bem, é menor de 18, mas tá dentro de um padrão aí, tá tranquilo.
E nós, inclusive, nos envolvemos emocionalmente e tivemos relações sexuais. Descobri ontem que ela tem 13 anos de idade. Só que o lugar que eu estava era um lugar voltado para maiores de 18 anos. Ela já estava estranha com 17 ali. Quer dizer, menos de 14 eu duvidava. Ela mentiu para mim que tinha menos de 14, que tinha, né? Tinha mais de 14, que ela tinha 17. Ela estava com amigas do mesmo porte que ela, que se diziam maiores. Então, tudo isso, na verdade, me levou a quê? Olha só, vamos lá de novo. Não agir com dolo de ficar com uma menor de 14 anos. Eu tive uma falsa percepção da realidade. O erro estava no fato típico, porque o fato típico diz manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com um menor de 14 anos. Eu nunca imaginei que ela fosse, eu não tinha consciência que a minha conduta chegaria àquele resultado de atingir uma vítima menor de 14 anos. Essa é a ideia do artigo 20 caput, erro de tipo. Nessa videoaula, eu ainda vou tratar do parágrafo 1º e do parágrafo 2º e 3º, porque para a gente não perder a linha de raciocínio entre o erro de tipo e o erro de proibição. Ou até mesmo vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, tá? Analisado aqui o erro de tipo como primeira parte, eu vou dividir porque fica mais fácil, os vídeos ficam mais curtos e mais didáticos para vocês. Então a gente parte agora para o erro de tipo parte 2 e que pode englobar inclusive erro de tipo e proibição na sequência, beleza? Bons estudos e até daqui a pouco.